Olá, hoje falarei sobre a lei de resfriamento de Newton. Na verdade, farei uma breve introdução a essa lei, já que um vídeo demonstrativo será feito por um amigo mais tarde. Antes de vermos a equação propriamente dita de Newton, vamos imaginar um caso. Primeiro, aqueceremos um copo de água a 80 graus. Logo após, colocaremos esse copo em um ambiente climatizado a 0 graus. Colocando esse copo, então, nesse ambiente, começamos a registrar o tempo. Observamos que, após 5 minutos, essa temperatura agora chegou a 40 graus. Continuamos registrando o tempo e observamos que a 10 minutos essa temperatura agora chegou a 20 graus. Passado mais 5 minutos, agora registrando 15 minutos do início, registramos que essa água chegou a 10 graus. Passado 20 minutos, essa água chegou agora a 5 graus. Dessa forma, concluímos que a temperatura a cada 5 minutos tem variado a metade da temperatura anterior, ou seja, ele será um gráfico exponencial. Quanto mais próximo chegar do zero, menor, na verdade, será a taxa de variação. Ou seja, quando nós temos uma diferença entre o corpo e o meio muito grande, maior será essa taxa de variação. Quanto mais próximo ou mais próximo teremos essa água do meio, menos rápido será essa perca de temperatura. Dessa forma, podemos aceitar 3 hipóteses básicas em nosso modelo. Primeira, a temperatura do corpo depende do tempo e é a mesma em todos os pontos do corpo. A segunda, a temperatura do meio é constante, ou seja, não muda. Como vimos no nosso exemplo anterior, nosso ambiente sempre ficou a 0 graus. Então, nosso ambiente não muda de temperatura. E como observamos também, a nossa taxa de variação de temperatura em relação ao tempo, ela é proporcional à diferença entre o corpo e o meio. Como falamos, quanto maior a diferença de temperatura do corpo com o meio, mais rápido ele perderá a temperatura. Dessa forma, podemos então montar a equação, que é a taxa de variação da temperatura em relação ao tempo, ela é proporcional à diferença da temperatura do corpo e a temperatura do meio. Vamos chamar então T de temperatura do corpo e Tm de temperatura do meio. Na equação de Newton, observamos que essa diferença da temperatura do corpo com o meio, ela é multiplicada por uma constante Q.
que depende do material com que o corpo foi construído. Nosso exemplo foi um copo d'água. Essa constante ela é positiva, entretanto, recebe o sinal de negativo em sua frente, porque indica que a temperatura do corpo está diminuindo com o passar do tempo. Muito bem, temos agora a nossa equação, que modela muito bem a temperatura do corpo com o meio. Aqui percebemos então que se trata de uma equação diferencial ordinária de primeira ordem. E mais, observamos que se trata então de uma EDO separável. Assumindo então a seguinte resolução. Como observamos, nós separamos somente as variáveis de temperatura do corpo, todas juntas, com tempo. Integrando ambos os lados, teremos ln, a temperatura do corpo, menos a temperatura do meio, que é igual a menos a constante vezes o tempo mais outra constante. Essa constante C nós teremos que encontrar. Porém, isso vai ser um pouco mais para frente. Resolvendo então essa EDO, nós ainda temos a temperatura do corpo, que é menos a temperatura do meio, que é igual a Euler elevado a menos K vezes tempo mais a constante C. Aplicando algumas propriedades, chegamos então que temperatura do corpo é igual a constante C vezes Euler elevado a menos kT mais a temperatura do meio. Agora que nós temos a equação de resfriamento de Newton, ainda temos que encontrar quem é C. Como faremos isso? Definiremos a temperatura do corpo no instante zero. E assim, a temperatura do corpo e do meio no instante zero, e acharemos então a constante C. Vamos aplicar isso. T0 vezes C vezes Euler menos K vezes o instante zero mais a temperatura do meio. Então, a temperatura inicial do corpo é igual a C, já que nós temos aqui algo multiplicado por zero,
constante multiplicado por 0 dá 0, Euler elevado a 0 dá 1, mais temperatura do meio. Então, temos que C é igual a temperatura inicial do corpo menos a temperatura do meio. Descobrimos C. E agora voltamos e aplicamos a equação. Então, temos que a temperatura do corpo é igual à diferença da temperatura inicial do corpo menos a temperatura do meio, multiplicado por Euler, elevado a menos a constante vezes tempo, mais a temperatura do meio. Muito bem. Conseguimos dessa forma, então, demonstrar a equação de resfriamento de Newton. Muito obrigado.